Decolar com o Modo Avião, o podcast que vai te levar às alturas do mundo imobiliário. Apresentado pela Cúpula e Imob Report e com apoio de gigantes como Sigafy, Tóquio Marine, Soluções para Alugar Porto Bank, Gontimob, Auxiliadora Predial, Loft, Credialuga, Dashmob, TicPag, Superlógica e Seller. Pegue seu assento, relaxe e aproveite o voo. Ofereça parcelamento em até 21 vezes no cartão. Com a TicPag, seu cliente parcela rescisões, aluguéis, condomínios e reformas e você recebe tudo à vista em um dia útil. Chame pelo WhatsApp 15 99776 1140. Como você imagina a sua imobiliária daqui a 4 anos? Bom, a Loft quer que você chegue no topo antes e sabe que o caminho é fazer mais negócios. Por isso, a Loft oferece soluções tecnológicas e financeiras para simplificar a jornada de compra, venda e aluguel. Descubra o melhor em fiança aluguel, CRM imobiliário, financiamento e conquiste até novos leads com o portfólio único compartilhado. Acelere sua imobiliária com Loft Mais Negócio. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao Modo Avião. Hoje o meu convidado é um advogado, um dos caras que mais entende no Brasil de direito imobiliário, doutor Arthur Tomasi, sócio do C2T, escritório de advocacia, especializado no mercado imobiliário também. Arthur, muito obrigado por estar aqui conosco. Rodrigo, uma satisfação imensa. Eu que sou um ouvinte assíduo do Modo Avião. Nas corridas ali sempre me atualizo, conteúdos preciosos. Falo que é uma imensa satisfação estar aqui e tenho certeza que o papo vai ser ótimo. Maravilha, maravilha. É um cara que eu admiro demais, um cara que eu acompanho, uma figura com quem eu tenho convivido cada vez mais, um mineiro de Belo Horizonte, um cara que inspira a gente pelo Brasil todo. Arthur, me conta um pouco da tua trajetória, cara. Como é que você chegou até os palcos e tribunais do nosso mercado? Pois é, essa história é boa. Essa história é boa porque, diferentemente do que as pessoas contam, foi totalmente por acaso. Na verdade, eu nunca imaginei trabalhar com direito imobiliário, nunca imaginei trabalhar com direito, embora as pessoas falassem isso para mim. Falassem que essa seria a vocação. Mas, na verdade, porque meu pai, assim como você, né, jornalista e muito preocupado assim, com o futuro, sempre me conduziu para o jornalismo, para a comunicação social. Então, toda a trajetória enquanto adolescente, a infância e a adolescência foi pensada para a comunicação social, para o jornalismo, coisa que eu não queria. Mas também não sabia o que eu queria. Eu comecei a pensar sobre o vestibular, eu tinha 15 anos, eu sou 2 anos adiantado. Imagina um garoto ali com seus... adolescente, né? 14, 15 anos tendo que decidir, né? E aí, o que eu vou fazer da vida? Uma decisão que não tinha como ser boa. Prematura demais. Eu lembro que eu liguei lá para a faculdade para pedir para abrir o campo do meu ano, porque não existia a possibilidade de eu me matricular, de eu fazer inscrição no vestibular. E entrei no direito e continuei sem pensar no direito imobiliário, nunca passou pela minha cabeça, pelo contrário, sempre vi o direito imobiliário, o imobiliário como uma coisa muito confusa, burocrática, chata. E no final das contas entrei na faculdade pensando em ser delegado, juiz, essa era a ideia, né? Pensando na suposta segurança. No final das contas, trabalhei muito tempo com juiz dentro de um gabinete, mas tive já no início uma rápida passagem por um escritório de advocacia super tradicional em Belo Horizonte, que tinha ali, dentro de suas áreas, o direito imobiliário. Então, fiquei pouco tempo, talvez 1 ano, mas já bem no início da minha trajetória no direito, né, enquanto estagiário, e ali eu tive os primeiros contatos com o direito imobiliário. Fiquei mais 4 anos dentro de um gabinete, vendo as dificuldades do funcionalismo público. Eu acho que eu tive, a partir dali, total certeza de que... do que não queria fazer dali em diante. Eu prefiro ser esses advogados que vêm aqui do que ser a pessoa que os recebe, né? Porque, de fato, é algo que chega a ser triste, né? Se eu fosse o juiz, ficar preocupado, uma ansiedade grande de ter tantas coisas sob sua responsabilidade, às vezes com as mãos atadas.
e pensei, não, acho que a advocacia é de fato o que eu quero fazer. E voltei para esse escritório como advogado e me sobrou então o imobiliário e comecei a tomar gosto a partir dali. Eu lembro que o meu primeiro despejo eu tinha, vamos lá, 20, 21 anos, né? Porque também comecei já a advogar muito novo. E a partir dali comecei a viver o mercado imobiliário como um todo, né? Já bastante novo e percebendo ali que tinha muita coisa para acontecer, muita coisa para melhorar. Perfeito. Dentro dessa construção, assim, eu imagino que você tenha sido uma testemunha ocular, né, da evolução do nosso mercado, da transformação tecnológica, o quanto isso afetou. Era um outro judiciário, né? Eu imagino, era nesse início da tua trajetória, era outra realidade muito diferente do que a gente tem hoje. Isso passa, inclusive, pela pouca percepção das pessoas que estão na faculdade no próprio mercado imobiliário, né? No direito imobiliário especificamente. As pessoas não vão para a faculdade pensando em serem advogados especialistas no imobiliário. Não para fazer criminal, família. Geralmente a pessoa apaixona com o penal e casa com o civil, com o direito civil, né? Geralmente é assim. Mas porque é importante a gente falar isso, o direito imobiliário está inserido dentro do direito civil. O problema é que dentro do direito imobiliário a gente tem uma infinidade de especialidades. Eu costumo brincar que não existe advogado especialista em direito imobiliário. É amplo demais. Dentro do direito imobiliário, o que você faz? Você é advogado de despejo? Tudo bem. Você é advogado de despejo, faz o melhor despejo possível, cara. Mas lá ali, dentro do mercado imobiliário, mercado super complexo, a gente tem frentes jurídicas de toda sorte, né? Então, o que eu percebi? Que as pessoas enxergam o direito imobiliário de uma forma míope. Digo, os profissionais do direito. Eles não percebem alguma coisa que eu dou conta de fazer. Aquilo ali, eu vou entrar ali e rapidamente eu consigo desembolar. Não preciso de muita coisa. Até porque nunca falaram demais para mim, nem mesmo na faculdade, sobre direito imobiliário. Deve ser porque não é uma coisa tão complexa assim. Então eu percebi não só a complexidade mais de perto, mas percebi de alguma forma também a falta de percepção das pessoas que estão de fora do direito nesse segmento, né? E todas as mudanças que o mercado teve, né, a partir dali. Perfeito. Em que momento que você faz um movimento para abrir o teu escritório? Então, eu fiquei muito tempo e aqui é bom fazer um recorte advogando para imobiliárias, porque nós temos diversos players no mercado imobiliário e a abordagem jurídica, o posicionamento do advogado ele é muito diferente. Quando você fala em advocacia para um locador que tem ali contratada uma imobiliária, a sua perspectiva é uma. Quando você fala do lado do inquilino, a perspectiva é outra. Do judiciário é outra, né? Mas quando você se posiciona como advogado do intermediador, é preciso entender e ter muito jogo de cintura com relação a isso. Então, foi muito calejo durante todo esse tempo e muito mais do que isso, na verdade, uma necessidade de entendimento claro de como as coisas funcionaram no negócio do cliente. Uhum. Sempre falei, talvez seja uma das que eu reputo percepções mais importantes que tive, é que entenda o negócio do seu cliente. Senão... Como ele ganha dinheiro, né? Como ele perde dinheiro. As dificuldades, né? E depois desse tempo todo, eu percebi que a forma como a advocacia se posicionava para esse mercado não era uma forma adequada. Ela não era profunda o suficiente, ela não era qualificada o suficiente para esse público. Inclusive, muitas vezes comprometia negócios, né? Muitas vezes o advogado, dentro da imobiliária, ele era visto como uma figura que derrubava negócios quase prontos, né? Advogados têm essa pecha de um modo geral, né? E isso é uma outra coisa que a gente precisa mudar. E passa muito também pela decisão por ter o C2T. É uma nova visão do negócio de advocacia. O negócio de advocacia se estabelece e assim permanece durante muito tempo como uma situação sui generis. Não é uma empresa, não é um negócio, é uma coisa quase que colocada ali num pedestal, na figura de que eu sou advogado, eu entendo, fique aí do outro lado da mesa, porque eu sei o que eu posso recomendar a você ou não,
não precisa entender o que eu estou falando, né? Até por isso o juridiquês exagerado, isso tudo uma forma de controle, em alguma medida, das recomendações, das decisões. E percebo que a mudança da própria comunicação, as pessoas mais informadas, exige uma postura diferente hoje. Hoje não basta que você se coloque posicionado ali do outro lado da mesa, distante, aquelas mesas super longas. Senhoral, né? E você fale ali, cara, eu sei o que você precisa, sem ter me perguntado nada antes. E percebo o seguinte, o escritório, então, precisa acompanhar essa mudança até da prestação do serviço de advocacia. A gente precisa estar mais próximo dos clientes. A gente precisa, efetivamente, ter um escritório que atenda todas as frentes, e são várias, você sabe muito disso, que a imobiliária precisa. Desde um perfil educacional, de entendimento de como o direito pode melhorar a atividade dela, assegurar, mas melhorar, gerar resultado, como também de entender de fato e prevenir as questões que possam vir. E o escritório que se coloca como full service, eu desconfio muito que não conseguirá aprofundar o suficiente para estar comprometido com o resultado. Você tem de fato um comprometimento da recomendação, cara. Você não vive esse mercado. Então, nisso eu penso, primeiro, não me encaixava do ponto de vista de conceito de negócio, de abordagem, de forma de conduzir as coisas onde eu estava e com a maioria das coisas que eu via por aí. Não é uma coisa de estar ali e ali não funciona. Na verdade, de um modo geral, esse foi o meu entendimento. Eu preciso fazer um escritório diferente. Até porque eu percebo claramente, Rodrigo, você também vive isso, esse rejuvenescimento das lideranças dentro das imobiliárias. Demais. O discurso é outro, cara. Uma nova geração, né, que busca renovar, inclusive, os seus fornecedores, seus parceiros, alinhando linguagem, alinhando visão de negócios, né? Linguagem, você falou tudo, cara. Eu tenho que mudar o jeito de falar com essas pessoas. Porque eu preciso passar para elas uma credibilidade, um conforto para elas falarem o que elas querem. O que acontecia na prática? Tinha gente que não submetia as coisas para os escritórios de advocacia. Primeiro porque não confiavam no retorno. Esse cara não vai me retornar. Ou entendi, esse cara só empata o negócio. Esse cara não pensa o que poderia ser. É assim que tem que se decidir. Então, mas eu tenho uma ideia. Imagina, como é que você pode assumir uma postura de retração das ideias no mercado imobiliário como ele está hoje. Seria o mesmo que dizer, cara, vamos continuar aqui nos anos 70, 80 e não vamos evoluir. Então, a abordagem, eu aposto muito que a advocacia tem que ser uma advocacia proativa, não é nem só pró-negócio, essa expressão já está batida. É uma advocacia proativa, no sentido de entrar na imobiliária e falar, cara, como é que a gente pode rever isso aqui? E humilde, né? Humilde no sentido de, cara, você não entende mais do que o seu cliente daquele negócio. Ele sabe o que funciona e o que não funciona. Isso a gente enfrenta o dia inteiro, de perceber coisas assim, cara, essa recomendação jurídica que eu estou dando a essa pessoa não faz o menor sentido com a realidade com a qual ela está diante. Então, muito pensando não só em um novo modelo de advocacia, mas pensando que as imobiliárias precisavam de um posicionamento de um escritório de advocacia que de fato entendesse os seus vieses de negócio. E por isso a gente monta, então, um escritório com essa proposta, um escritório que está totalmente posicionado para atender as imobiliárias. Perfeito. Lá dentro vocês atendem a frente de aluguel, a frente de vendas, até onde vocês vão dentro dessa estrutura de atendimento? A gente tem tanto o consultivo, a parte consultiva, que é o dia a dia das imobiliárias. Faço ideia que o turnover é absurdo, toda hora chega alguém de paraquedas nas imobiliárias que não sabe... o básico da lei de inquilinato, né? Por exemplo. E te falo mais, eu recebo algumas perguntas até de pessoas já com alguma experimentação que são aterrorizantes, né? Como é que você me pergunta isso, cara? E essa frente consultiva ela é fundamental porque o dia a dia, as coisas acontecem no dia a dia, a validação de um advogado, um posicionamento firme a respeito de uma aplicação legal, que é muito, cara, não adianta. Difícil achar um certo e errado. Difícil achar. Existe uma fundamentação mais adequada
de acordo com o contexto daquele caso. Então, as imobiliárias precisam muito disso, de validar as suas posições, de ter uma opinião de fora, até de construir posicionamentos escritos mais assertivos, mais protetivos, porque é dormindo com o inimigo. Eu sempre falo isso. Vocês hoje mantêm uma excelente relação com o proprietário, no caso da locação, que é um clientaço de 15, 20 anos. Amanhã, ele ajuiza a ação e quer saber, cara, mas eu não autorizei isso, mas você não me alertou isso. Então, existe ali um desafio nosso de passar para as imobiliárias que eles precisam ter a devida cautela no relacionamento. Levar alguma coisa para um registro mais formal, a gente não está falando aqui de contrato, de documento, de termo, mas alguma coisa que consiga construir ali o que aconteceu lá atrás para deixar o combinado registrado, né? Então a frente consultiva é muito, muito intensa lá no escritório, por isso a gente tem uma coordenadoria para isso. Do ponto de vista do início dessa atividade imobiliária por determinadas empresas, a gente estrutura essa operação a partir de um alinhamento jurídico que você vai precisar para começar a trabalhar com locação, quais são os principais documentos, o que de acordo com o seu nicho de mercado é mais adequado, porque a gente sabe que existe uma segmentação muito importante entre as imobiliárias, então nem tudo que funciona para uma imobiliária, até do ponto de vista jurídico e documental, funciona para outra, e também o trabalho sujo, né, que é o contencioso judicial. E aí o desafio também é bem grande, porque envolve também o judiciário, a estrutura judiciária brasileira, de um modo geral, que são as ações de despejo, as ações de recuperação de crédito locatício, as discussões sobre comissão de corretagem, essas questões envolvendo rescisão de compra e venda. É claro que o escritório tem um posicionamento para imobiliárias, mas eu sempre estreitei o meu relacionamento, estabelecendo relações de confiança em nome da imobiliária como advogado da imobiliária, mas no final das contas com o proprietário. Eu tenho vários clientes proprietários que me conheceu o escritório através dessa intermediação estratégica e jurídica, acautelando problemas jurídicos na locação, na compra e venda, mas sempre no ecossistema da atuação dessas imobiliárias. Então, tanto a frente consultiva como a frente contenciosa, seja na locação, seja na venda, o escritório tem coordenadorias específicas de advogados que cuidam disso. Então, é algo que a gente entende um diferencial justamente por oportunizar essa profundidade, né? A gente tem dentro do escritório um braço que se desenvolve no campo da construção, né, de empresas de construção civil, no desenvolvimento imobiliário também, de construtoras e incorporadoras, em contratos de negociação com permuta. Isso eu chamaria de uma advocacia consultiva, contratual ou negocial, mas do ponto de vista em percentuais, que torna 95% dentro da atividade das imobiliárias. Perfeito. E o que você tem observado, Arthur, dentro das imobiliárias? Eu tenho a leitura ali por dentro da cúpula, através de projetos de consultoria com imobiliárias de todo o Brasil, os nossos projetos de educação, aluguel master, imersão gestão de vendas. A gente percebe um clima cada vez mais conflagrado dentro das imobiliárias, né? Um ambiente em que locatários e locadores estão cada vez mais intransigentes. E isso, eu tenho a percepção de que isso está cada vez mais chegando ao judiciário, cada vez mais, a negociação dentro da imobiliária fracassando. Você tem essa percepção? Tenho essa percepção com muita clareza. E volto ao item anterior, ao contexto anterior. Eu acho que as pessoas têm uma dificuldade significativa de compreender as consequências de uma não composição, de não investir em uma mediação assertiva, porque não tem uma projeção de como será esse desfecho no longo prazo. Eu diria no médio e longo prazo. Então, eu acho que o que falta é trazer essa turma para a realidade, assim. Cara, é tão importante isso que você está fazendo aqui nesse contato inicial. Você protege tanto uma série de problemas e desdobramentos
na sua relação com o proprietário, na sua relação com o inquilino, na sua relação com o escritório, financeiramente, porque você vai ter um problema para gerir, um problema para conduzir, você vai ter uma decisão que não vai agradar ninguém, possivelmente, de um terceiro que também entende menos ainda sobre o seu negócio. São diversos riscos, mas silenciosos, que não se apresentam imediatamente. Então é mais fácil seguir, é mais fácil tocar a vida. E o que eu sempre fiz, Rodrigo? Eu sempre pensei assim, cara, que se eu estiver ali como proprietário e conversar com uma imobiliária, eu, Arthur, vou ter condições de entender que aquela pessoa está me falando e ela não tem firmeza sobre aquilo que ela está me falando. Eu conseguiria perceber isso. Eu tenho certeza que os proprietários percebem. Então, quando o atendente liga para o proprietário para dar uma notícia sobre um não acordo, ou às vezes sobre uma responsabilidade que ele tem como proprietário para reparar um imóvel, mas sem uma fundamentação adequada, sem uma abordagem adequada, a primeira percepção que ele terá é: essa imobiliária não presta, essa imobiliária não funciona. Porque ele não é bobo, cara. Ele já vai identificar. Eu não vou ceder, né? Eu não vou ceder. Eu vou firmar minha posição uma e coisa vou que em frente. Todas as imobiliárias dizem: mas você está trabalhando para mim ou para o inquilino? E as imobiliárias não sabem responder essa pergunta. Então, assim, eu acho que essa qualidade... Quero ouvir a tua resposta, tá? O que eu percebo, assim, que esse fomento, essa intransigência precisava ser bem mediada pelas imobiliárias. Elas precisam estar mais preparadas para lidar com isso. Falta estudo da lei do inquilinato? Sem dúvida alguma. É uma lei... Eu lembro que quando eu comecei a advogar, cara, o escritório tinha uma sala cheia de advogados, né? E aí tocava um telefone e era quase que uma prova pública de que você está sabendo o que você está falando. Eu tinha lá 20, 21 anos, nunca tinha trabalhado com isso. Das ações que eu trabalhava lá no gabinete, uma hora ou outra era um despejo, uma ação relacionada. Mas ali era prova de fogo, então eu ficava morrendo de medo do telefone tocar. Quando tocava, eu ficava vendo locação, tomara que seja locação. Tomara que seja locação. Mal sabia eu a complexidade da locação, das relações de locação. Não pensaria hoje duas vezes, né? Que toque e venda, né? Que seja uma dúvida de venda. E assim, era legal porque eu tinha mesmo essa pressão. Eu tocava o telefone e eu percebia muito que os outros advogados falavam. E eu tenho muito receio do tudo ou nada numa lei que traz conceitos vazios, conceitos que precisam ser aplicados, normas vazias, normas abertas, conceitos abertos que precisam ser aplicados de acordo com aquele contexto. E as pessoas não esperam isso, as pessoas esperam uma resposta pronta. De quem é a responsabilidade? Sim ou não, sim ou não. Errado, né? Eu falei, cara, mas espera aí, a gente está falando de um problema estrutural. Você já começou falando que é um problema estrutural, mas é mesmo. Existem muitas situações dentro do imóvel, de modo geral, que são causas concorrentes. Problema estrutural, que foi potencializado por uma falta de manutenção. Por outro lado, um problema por falta de manutenção que foi antecipado por um problema um problema construtivo no imóvel. E aí, quem nasceu antes, né? O ovo, a galinha. Só que as pessoas não esperam isso, elas esperam uma resposta pronta. Então, é uma habilidade de entender isso, não é só a lei do inquilinato. Porque se as pessoas esperam estudar a lei do inquilinato para sair com a lei do inquilinato, com um manual, como eu vejo por aí, o manual... eu tenho pavor de manual, manual de rescisão, manual de... Cara, cuidado, tudo bem, o manual tem o seu valor para direcionar. Ele vai orientar talvez 90% dos casos, né? Mas em 10% dos casos... É essa leitura de contexto que vai te orientar, né? A imobiliária, sempre fiz uma pergunta que todo mundo no início falava, mas por que você está perguntando isso? Eu falei, porque faz toda a diferença para o seu negócio. Esse posicionamento, ele pode ser com essa ênfase ou com essa ênfase. Quem é esse proprietário que receberá esse seu posicionamento? Isso faz toda a diferença. Não, mas você está dizendo, então, que eu posso apresentar abordagens de orientação diferentes a depender do interesse desse proprietário, considerando o número de imóveis que ele tem? Sim. A resposta é sim. E aí então não é simplesmente ligar para o advogado e falar, e aí, é isso ou aquilo? Não existe isso e aquilo. A gente vê o judiciário como um todo e as decisões que são divulgadas,
que existe uma série de um cuidado muito grande de analisar aquela específica situação, mas as pessoas querem resposta sim ou não. E, infelizmente, elas não vão encontrar na lei do inquilinato a resposta sim ou não. Mas, assim, eu entendo que é necessário... Às vezes, as pessoas menosprezam algumas funções dentro da imobiliária. É só ligar para o proprietário e falar. Talvez aquele seja o momento mais importante da sua relação com ele, cara. O que será dito ali vai determinar o futuro da relação. Você coloca a pessoa mais inábil para aquela atividade para fazer essa comunicação. Às vezes fica só nega aquela sua responsabilidade enquanto líder, enquanto gerente, e fala, já está ali, o advogado já mandou o posicionamento. Muitas das soluções que a gente constrói tem muito a ver com a percepção da situação na hora. Então, como que eu vou tratar numa mensagem de WhatsApp, cara, sobre um problema desse? Olha, o prestador mandou aqui o orçamento, o proprietário tem que pagar tanto, vai deduzir do seu próximo repasse. Mas peraí. Como assim? Como né? assim? Eu tinha eu tenho uma amiga dona de imobiliária que ela, de tão traumatizada que ela ficou com essa comunicação, que ela um belo dia determinou que ninguém falava com os locadores dentro da imobiliária, só em última instância, assim, só em situações limite. Por quê? Porque cada conversa com locador era um trauma que se criava. Já aí trata-se de uma situação limite, né? Vamos deixar claro, a gente precisa estar mais próximo do locador, precisamos conversar e especialmente levar boas notícias para ele. Mas você está coberto de razão. Essa notícia difícil, né? Essa situação desagradável, ela precisa ser colocada de uma forma muito cuidadosa e estratégica. Né? Sim, sem dúvida. Eu percebo que há, às vezes, uma deficiência das imobiliárias em perceber isso. Eu tento bater muito nessa tecla e aí faço uma comparação. Na verdade, eu sempre fiz esse paralelo. Eu sempre projetei o desenvolvimento do negócio imobiliário muito próximo do negócio advocacia, do negócio consultoria jurídica, do negócio consultoria de um modo geral. Porque no final do dia você está ali lidando também, são corretores, no caso das vendas, são os advogados, é serviço, cara. E você tentando que manter uma linha de abordagem, esperando que as pessoas façam esses contatos com seus clientes como você faria, né? Isso tudo é um desafio. Então, eu sempre projetei, eu sempre achei muito similar. O que eu posso melhorar aqui? A clareza de comunicação e tudo mais. Mas, assim, o que me deixa preocupado é que se nós, dentro do nosso negócio, muitas vezes não temos um entendimento claro, o que você dirá dos juízes? O que você dirá dos juízes? Então, é preciso revisar esses momentos de contato com proprietários e locatários, ter um padrão, mas pensar aquilo de forma qualificada. Sim. Como uma forma de prevenção, né? De fato, porque esse ponto que você traz aqui do entendimento comprometido, vamos falar assim, dos juízes sobre determinadas particularidades do negócio imobiliário, né? Isso eu já ouvi de alguns advogados, Arthur. Jamais superestime a capacidade de entendimento do juiz. O juiz, ele pega tantas ações de natureza tão diferentes na mão que temas muito específicos ele chega boiando, assim, e a chance dele tomar uma decisão, digamos, improvável, de uma decisão muitas vezes até descolada do que a lei em tese sugere é grande. Exato. Então, assim, evite, tome todos os cuidados possíveis para que você não tenha que parar na mesa de um juiz, porque nada é muito certo ali. Faz sentido? Faz sentido, faz muito sentido. O problema que nós temos, especialmente no caso de inadimplência... Aí não tem o que fazer, né? E às vezes esse recuo de tomar essa iniciativa, no final do dia, vira um problemaço dentro da imobiliária que ficou ali na boa intenção de ser resolvido e daqui a pouco... Os aluguéis venceram sucessivamente e atropelaram e o proprietário bateu na porta como você não fez nada até agora. Né? E aí você cultivou um problemão. Mas é bem isso, Rodrigo. Você tem ali detalhes da lei do inquilinato
que precisam ser bem entendidos por nós que vivemos isso o dia todo e que precisam ser desenhados para o juiz. Isso quando a gente chega lá, bate na porta. Então, passa até por isso. O que parece óbvio para você, desenhe para o juiz. Desenhe pro A tua juiz. petição tem Vai que... lá e fale para o juiz. Explique a urgência para o juiz. Porque, no final das contas, eu vivi isso. Eu trabalhei em gabinete. Eu sei o que significa ter 15 mil processos, 20 mil processos sob sua responsabilidade. Um ser humano não consegue dar conta disso. Ele vai fazendo à medida que as pessoas vão lá nos gabinetes e pedem para que os processos sejam movimentados. Eu escutei da boca de um juiz com quem eu trabalhei que me disse o seguinte: Arthur, o que você quer que eu faça? Quem vier aqui, eu vou despachar. Quem não chora não mama. É o meu critério. E passa muito pela abordagem que nós, advogados, temos que ter enquanto advogados, por exemplo, de locadores em ações de despejo. É muito mais um exercício de transpiração do que de inspiração. Você está fazendo uma ação de despejo, vai lá, tem os seus detalhes, tem as suas sacadas, os atalhos, mas no final das contas você precisa ir lá explicar a respeito da urgência daquilo. Porque o juiz não vai olhar e falar, olha, de fato, aqui tem 5, 10, 20 meses de atraso de aluguel, eu preciso fazer alguma coisa. Então, assim, a lei do inquilinato, ela precisa ser entendida sob esse aspecto, de que ela não me dará todas as respostas. Existe um viés de mercado, de prática, que eu preciso dar esse contexto para fundamentar uma solução para aquele caso. É muito isso. É muito isso, as pessoas. E por isso os advogados que não vivem isso diariamente acabam se posicionando mal, não sendo assertivos, ou que é um reflexo direto da não especialização demorando. Sim, com Né? certeza. A demora é um reflexo direto da não especialização. Perfeito. Você falou aqui sobre inadimplência, né? Eu percebo um movimento de mercado hoje preocupante, que é as imobiliárias deixando de cobrar os seus clientes inadimplentes, muito em função do avanço das garantias pagas. O financeiro da imobiliária observa que o aluguel não foi pago, ato contínuo, manda para a garantidora, manda para a seguradora e boa sorte. Isso não nos diz mais respeito. O que você tem observado? Vocês atuam, né, nesse tipo de ação. O que você tem observado de fato assim essa inadimplência, muitas vezes de poucos dias, né? Ela tem aumentado. Você observa que isso tem o dedo ali, digamos, dessa inação da imobiliária? Não tenho a menor dúvida disso. Me preocupa muito, porque se a gente pensar do ponto de vista contratual, os contratos de prestação de serviço de administração e de locação elencam as responsabilidades da imobiliária. Uma delas, talvez em 99% desses contratos, é cobrar. E também avaliar a contratação, intermediar a contratação de uma garantia, o que mostra que uma coisa não substitui a outra, né? São atribuições diferentes dentro da mesma cláusula das responsabilidades da imobiliária perante o proprietário. O que significa isso? Que elas muitas vezes abrem mão e terceirizam essa responsabilidade para alguém que faria isso. O problema é que ali nós estamos falando de uma garantia. O próprio nome diz, é alguém que aparecerá caso você não consiga, né? Então, isso está mal entendido pelas imobiliárias. Existe, de alguma forma, uma saída, em tese, fácil. Vou terceirizar, até porque eles têm esse back-office lá para fazer essa cobrança. O problema é que isso afasta a imobiliária de um problema que é dela. Porque eu penso muito sobre a experiência do cliente em momentos de crise. Você fortalece a confiança nessa hora. Muita coisa que eu fiz, assim, muito trabalho que eu ainda faço, né, em casos mais extremos, mas que isso é prática lá no nosso escritório, é ter, a partir do momento em que o caso chega, um alinhamento muito direto com o proprietário. Porque, perceba, aquela pessoa pode nunca ter tido um processo judicial na vida. Muitas vezes nunca teve. Ela sempre está preocupada, e as pessoas ficam cada vez mais preocupadas quando não tem uma perspectiva do que pode acontecer. Elas ouvem falar que ir para o judiciário é terrível. E, ao mesmo tempo, elas ficam cobrando da imobiliária. E aí? A imobiliária agora tem outra pessoa, talvez até um pouco mais distante. Algumas garantidoras se aproximam mais das imobiliárias, outras o canal é mais difícil.
Mas ela vai ter que buscar essa informação lá. E aí, como é que tá? Porque não basta estar recebendo. Cara, é o imóvel. A alocação tem uma situação muito particular. Não é como cobrar qualquer coisa. Débito de aluguel não é como cobrar qualquer outro débito. O débito de locação tem o débito e o imóvel. E muitas vezes esse é o interesse, entender quem está lá, ter uma locação saudável. Mas o que a gente sempre fez foi conversar com os proprietários, explicar como as coisas funcionam, explicar o que vai ser feito, as etapas, a recorrência da comunicação, manter esse feedback. As imobiliárias não têm essa rotina. E muitas vezes o proprietário, quando pega e liga, já estourado, tá lá com a garantidora. Elas vão se tirar essa resposta. Por outro lado, a inadimplência pode ter uma gestão estratégica. As imobiliárias podem explorar isso como um valor para o seu próprio negócio. Agora, é preciso tratar de fato estrategicamente, ter pessoas que entendem. Né? Eu digo que até a abordagem, Rodrigo, quando você vai falar sobre débito de locação, a primeira pergunta que você tem que fazer para o inquilino não é nem quando que ele vai pagar, é por que ele ficou inadimplente. Essa é a pergunta. E às vezes as pessoas confundem isso, porque, posso te enviar um segundo boleto? Cara, você precisa ter não existe momento melhor para você ter informações do inquilino e perceber qual é a saúde daquela locação para ela continuar. Porque muitas vezes o melhor negócio é desocupar o imóvel, né? Muitas vezes. E aí a gente tem uma outra situação bastante curiosa, acho que tem 10 anos, né, que eu enfrento essas discussões com as imobiliárias, que é sobre a recusa no recebimento das chaves, como uma estratégia para forçar que o inquilino repare o imóvel, ou forçar que o inquilino pague tudo. Ora, me parece uma estratégia muito perigosa, porque se você não tem as chaves, você não tem acesso ao imóvel. Essa formalização da locação não aconteceu. Se você tem que ir ao judiciário, você tem uma incerteza com relação à data que você recuperará aquilo. E pior, você vai ao judiciário para pedir o despejo que ele já estava te oferecendo, que eram as chaves, né? Então, o que se construiu na jurisprudência? É ilegal recusar as chaves em decorrência e em razão de exigir a quitação de um débito, o reparo, está consolidado. O problema é que os modelos de contrato de locação, eles nem sempre seguem o que diz a jurisprudência. Estão lá obsoletos, né? E eles dizem o seguinte, olha, enquanto você não cumprir os termos da vistoria final, né, deixando o imóvel igual estava na vistoria inicial, eu posso não receber as chaves. E aí você fica ali, as imobiliárias recusando. Cara, que se for para o judiciário, os juízes não vão validar aquele texto do seu contrato. E você vai ter comprometido a disponibilidade do imóvel por meses, né? Então não faz o menor sentido. Porém, a falta de entendimento dos locadores sobre o negócio locação, sobre as cláusulas do contrato, no início, né, de startar a relação e falar, cara, você vai receber os seus aluguéis, mas existem responsabilidades. O problema é que começa mal. Começa com o proprietário achando que vai receber o imóvel melhor do que ele entregou. E as imobiliárias fingindo que não escutaram essa expectativa dele. Ou o locador começa a locação acreditando que a partir dali cabe todo e qualquer investimento no imóvel cabe ao inquilino, né? Exatamente. E ele esquece que o imóvel ficou lá fechado durante 2 anos, com o encanamento sem uso, com a elétrica sem uso, e que os problemas vão aparecer dali a poucos dias e ele vai ter que responder por esses gastos. Né? Sim, o problema é que quando você tem metas de captação lá dentro da imobiliária, para locação, metas por metas, né? Vão entrando imóveis inadequados para serem locados, porque no final das contas é isso, produtos que não deveriam ser comercializados. E isso vai sendo colocado a toque de caixa e esse problema vai virando uma bola de neve. Sim, num cenário de escassez de imóveis, esse tipo de imóvel acaba tendo liquidez, né? Exatamente. E hoje a gente tem um problemaço para cobrar reparos no judiciário brasileiro. E eu te falo por quê. É muito simples. Se o judiciário não funciona, se o inquilino não assinou a vistoria final, então você tem ali pelo menos em tese, uma
Formalização, né? Uma discussão, uma questão de versões, né? Entregou assim, mas será que entregou assim mesmo? Você não tem uma conclusão, né? Você não tem algo que pactua que ambos estão de acordo com um diagnóstico. Exatamente, é unilateral. Os juízes falam claramente, a sua vistoria final, como foi feita, é uma vistoria unilateral, ela não pode produzir efeitos. Vamos validar aqui no processo judicial que os reparos eram esses. Só que a perícia vai acontecer 2 anos depois. Você vai deixar seu imóvel desalugado? Não. Ou seja, negocie. Tenha estratégias de negociação, né? Tenha estratégias de negociação para isso. Só que isso precisa estar alinhado com o proprietário. Na prática é isso, porque vão ter advogados que vão falar, cara, existe, eu consegui num caso tal. Cara, nós estamos falando aqui de conceito, de forma de conduzir o negócio. A gente ficar falando de caso e caso, porque de fato existem casos muito graves que a pessoa destrói o imóvel de tal maneira que faz sentido, até porque ele não seria realugado, parar tudo e fazer ali uma ação cautelar de produção antecipada de prova e daqui a pouco, em casos menos graves, mas também importantes, uma ata notarial que registra ali o estado do imóvel, providências e investimentos para assegurar que você receberá. Agora, você vai fazer esse investimento todo para cobrar de um inquilino que você sabe que não vai receber? Né? Então, falta esse critério. E é isso que eu me coloco muito na pele das imobiliárias e às vezes chego a ser chato com isso, porque eu falo, eu não quero no meu escritório de advocacia ações fadadas ao fracasso. Porque além de você não receber, no final das contas, a sua insatisfação será com a situação em si e com o escritório. Então, é muito importante, né, os advogados que atendem essas imobiliárias não se submeterem a não orientá-los sobre os reais riscos. Essa firmeza é preciso construir, né? Preciso ter essa relação de confiança para mostrar, olha, não faz sentido isso, vamos negociar. E muitas vezes isso passa pelos proprietários. Eu sempre tive o que era um risco para mim, né? Esse envolvimento muito direto com os proprietários. O que ajudava muito, era muito bom, e que me trouxe muitas percepções desses proprietários perante as imobiliárias. Eu sempre defendi os corretores, porque o que eu mais escutava era, os caras emitem um boleto e só fazem isso. Não só fazem isso, eles fazem várias coisas. Inclusive, se você viesse aqui sem um contrato sugerido por imobiliário, certamente você estaria em apuros. Não faça isso, né? Mas você consegue perceber algumas deficiências que o serviço tem, né, que precisam ser melhoradas. E muito disso é essa linha de frente em contato mais qualificado e passa muito por um entendimento jurídico não da letra fria da lei, mas da operacionalização daquele texto legal na prática. Porque, cara, nem sempre ter o direito vai resolver, né? É preciso ter uma visão um pouco mais estratégica, longo prazo, e isso às vezes falta dentro das imobiliárias, sabe? Perfeito. E diante da fatídica pergunta do locador, né, que fala, você está trabalhando para mim ou está trabalhando para o locatário? Como responder essa pergunta? Qual que é a tua sugestão? Nós temos duas situações aqui. O judiciário tem uma percepção muito clara, muito consolidada, de que o inquilino é tomador de serviços da imobiliária. Isso é consolidado. Existe ali uma ideia de que se eu anuncio um produto no meu site, no meu portal, a pessoa vai lá clicar, ela está me oferecendo. Ela é o consumidor. Ela, do ponto de vista do conceito de consumidor, dentro da ótica do Código de Defesa do Consumidor, ela está tomando um serviço, né? Ela precisa cuidar disso. Mas no final das contas, não há como negar. A imobiliária não só é contratada diretamente pelo proprietário, como ela invariavelmente tem cláusula de mandato. Ela exerce poderes de representação. Isso, do ponto de vista legal, geraria uma situação absurda. Como eu posso defender os interesses do inquilino sendo nomeada mandatária pelo proprietário? Isso, inclusive, é um dos desvios e das infrações do contrato de mandato, né? E agir contra os meus interesses. Porém, se a gente tem um judiciário que considera o inquilino um consumidor perante a imobiliária, ela precisa cuidar dessa relação, ter cuidado nesse relacionamento de um modo geral. Mas sem ficar em cima do muro, eu entendo que o cliente da imobiliária é o proprietário.
Perfeito. Boa reflexão. Boa reflexão. Acho que tem elementos muito ricos aí para que a imobiliária possa treinar o seu time de relacionamento com os clientes. Arthur, olhando para compra e venda, o que você observa assim de maior dificuldade das imobiliárias e corretores de imóveis quando o assunto é o suporte jurídico? O que eu percebo, Rodrigo, é que muitas vezes a imobiliária entende o fechamento do negócio no momento errado. A parte que muitos falam de burocrática, a parte que muitos falam de contrato, agora é a papelada, né? É algo que ainda é negociar. Ainda é negociar. A diferença é que a gente negocia ali contrato. A gente negocia cláusula. E que muitos advogados gostam de falar, isso é comercial, isso é jurídico, isso é comercial. Eu discordo frontalmente. É negociação. Não existe isso. Porque o aspecto de risco jurídico afetará na condição comercial. E uma condição comercial exigirá uma cautela jurídica que antes não era necessária. O risco vai para o preço, né? O risco vai para o preço. Então, o que me parece é que muitas vezes eu tenho até preocupação e sinto muito pelos gerentes de venda. Por outro lado, entendo que eles precisam abrir um pouco a mentalidade dentro de uma nova abordagem de um jurídico proativo, de um jurídico que está comprometido com o resultado à negociação, né? Que chega um determinado momento que é preciso envolver uma estratégia jurídica para otimizar aquele fechamento, trazer informações mais claras sobre riscos reais ou a inexistência desses riscos para que as partes possam decidir. Às vezes, nesse momento tão importante, tão preocupante para comprador e para vendedor, o que se vê é um apressamento ali das pessoas, dos corretores, desqualificando um pouco aquele momento, né, querendo passar os carros, o carro na frente dos bois, o que, no final das contas, acaba atrapalhando o negócio. Então, acho que, às vezes, é hora de definir que, a partir dali, é importante ter alguém que esteja pronto para fazer o ajuste na minuta do contrato. E aí, eu digo, pessoas dentro da imobiliária, né, qualificadas, se não o escritório de advocacia de fora. Ou seja, não dá para ficar buscando cláusula no Google, né? Não dá. Pegando um contrato pronto, é um risco enorme que a imobiliária, o corretor, o gerente acaba assumindo. Sem dúvida. A gente tem hoje uma perspectiva boa dentro do sistema imobiliário de um modo geral, de ter uma concentração de fato na matrícula do imóvel do que há de risco. Então, a matrícula é o norte para que a gente possa avaliar se aquele imóvel pode ou não ser negociado. Essa é uma perspectiva, exceto débitos fiscais, exceto situações envolvendo falência, questões falimentares. O problema é que não é só isso. Quando a gente fala em imobiliária, a gente tem que imaginar que cada imóvel é um. Fala-se muito em esteira, em automatização, em vender, mas daqui a pouco a gente tem imóveis com características diferentes, que estão em um contexto, uma estrutura, em uma região diferente, e que a imobiliária precisa entender, avaliar de fato as condições não só do vendedor, de riscos, de débitos, mas muitas vezes reproduzir naquele contrato alguma outra questão identificada, urbanística, de regularidade imobiliária. Tem uma notícia até discutida pelo Imob Report que fala... reproduz, na verdade, uma outra notícia que fala que pelo menos 50% dos imóveis do Brasil tem alguma irregularidade. Não estamos falando de exceções, né? Não tem jeito. Então, assim, desde as mais simples às mais complexas. A questão o problema não é o problema em si. O problema é a surpresa. Porque se o mercado imobiliário é um mercado de confiança, nesse momento em que as pessoas já se emocionaram com o negócio que estão fazendo, serem surpreendidas com um passo atrás, ora, não é bem assim. Na verdade, o que era para ser amanhã vai ter que ser daqui a 6 meses. Na verdade, a escritura que você tanto quer, o registro em seu nome que você tanto quer, não vai dar para ser agora. Isso gera uma desconfiança num momento muito, muito importante da negociação. Então, eu aposto muito em uma preparação melhor da chegada desses imóveis. Isso, inclusive, é um valor que as imobiliárias podem entregar para justificar, por exemplo, uma exclusividade, ter ali um check mais bem feito sobre os imóveis que estão
entrando na prateleira, mostrando o valor, preparando, acautelando os proprietários. Olha, resolva isso, porque isso pode dificultar a negociação, isso você terá que resolver. E aí entra um trabalho mais preventivo, de fato, né? Na captação do imóvel, é preciso já ter esse diagnóstico. A gente não precisa fazer nada tão profundo, porque as pessoas que trabalham diariamente com direito imobiliário, com o registral, com o cartorial, elas conseguem ter um entendimento muito claro, olhando aquela matrícula e perceber o que vai precisar ser ajustado, né? Então, se você tem pelo menos esse filtro no início, o valor que você entrega para um proprietário dizendo, olha, prepare isso, porque se eu colocar o imóvel assim, seu imóvel é muito bom, chegarão propostas, mas que muitas vezes não serão concretizadas em negócio, porque isso aqui vai precisar ser resolvido. Eu já sei, então vá lá, resolva e volte aqui. Eu, se fosse proprietário, me sentiria muito bem, mas não é só isso. As imobiliárias, às vezes, quantos casos, Rodrigo, que eu estava ali sujeito numa negociação super importante, Arthur, preciso do contrato para amanhã, para hoje à noite, tem que assinar. E o sujeito não tem a matrícula, meu irmão. Você tem que estar 3 meses negociando. Mas tem uma matrícula. Cara, matrícula não tem sentido. É a mesma coisa de eu advogar sem procuração. Não faz o menor sentido, né? Sem autorização de venda. Às vezes eu já vi trabalhos importantes de intermediação e aí eu não estou falando de um documento formal, mas de um acerto um pouco mais estruturado, de que aquela pessoa trabalhará. Mas é porque os proprietários não dão autorização de venda em negócios desse também. Eu falei, cara, com todo respeito. Então, desconfie desse proprietário. Né? E valorize o seu trabalho. Né? Desconfie, porque daqui a pouco a gente vai lá para discutir o recebimento da sua comissão e vamos ter que falar que você quer receber 2 anos de salário de um juiz, mas que você não tem nenhum documento assinado. O juiz não vai concordar, ele não vai reconhecer isso, né? Então, assim, falta essa percepção, tanto na ponta com o cliente, como no acautelamento da sua atividade mesmo. Muitas vezes a ansiedade em realizar um negócio gera descuidos que comprometem a remuneração lá na frente. No final das contas, ele está ali muito inserido dentro do ambiente da negociação e não toma cuidado de formalizar as visitas que aconteceram, não toma cuidado de obter as informações e submeter essas informações para as partes envolvidas, de formalizar as propostas, de demonstrar claramente que está intermediando, porque a intermediação já há muito tempo não é simplesmente aproximar as partes, mas os juízes têm exigido mais do que isso. O que é, de fato, esse trabalho de consultoria, de intermediação? Então, às vezes, a materialização disso fica em segundo plano e compromete, muitas vezes, a estruturação. Então, nós temos muitos vieses aí dentro da atividade de corretagem, de um modo geral, que precisam ser melhor vistos, melhor organizados, porque é o que eu falo, o jurídico, Rodrigo, e aí não sou eu que estou falando, Arthur, ele está no DNA da intermediação. Sim, imobiliária. Parte indissociável, né? Então é preciso pensar nisso. Preciso pensar nisso porque no final das contas o seu nome está ali. Você será cobrado por isso. E os problemas no judiciário são problemas silenciosos, ou os problemas são silenciosos de um modo geral. Daqui a pouco a venda que você fez há 5 anos atrás, você já nem lembra mais dela, né? Tem alguém discutindo, olha, comprei com vocês aqui da imobiliária e estou aqui com um problema X, Y, Z. Então, assim, tem que ter essa preocupação e, ao mesmo tempo, pensar que um ajuste, um entendimento jurídico mais claro pode facilitar o fechamento dos negócios, pode agilizar, pode dar informações mais claras e não correr o risco do comprador, daqui a pouco, ser orientado por um advogado não especialista, um cara que nem toca no imobiliário e vai lá falar, e é natural que ele, como ser humano, diga, não, melhor não fazer. Essa venda não é segura. Por quê? Ele não sabe justificar, mas é melhor não fazer. A pessoa vai confiar, você precisa ter o que dizer. Não estou falando para decidir pelo cliente, a sua posição não é essa e não deve ser. Mas
espera aí, vamos ponderar. Olha, a gente tem esses argumentos. Veja, advogado. E muitas vezes, eu sempre fiz isso. No final das contas, às vezes a reunião é tensa, o advogado apresenta claramente falta de trato com a matéria e daqui a pouco eu ligo para o advogado e explico para ele, olha, na verdade é isso, aquilo, eu entendi a sua preocupação, mas tem isso. E que se a gente fizer assim e tal... E no final das contas a gente fala o seguinte, olha, conversei com o advogado e agora o ajuste é esse. E ele entende que saiu vitorioso, porque as pessoas querem vencer, né? E o negócio, no final das contas, é realizado. Então, essa abordagem, ela é importante. Isso, às vezes, é o cara que tá lá mostrando o imóvel, é o que tá negociando a minuta, cara. Então, você não dá. Jogar nas duas posições acaba comprometendo o resultado, né? Porque aí, do outro lado, você tem um advogado que quer mostrar serviço e que tá ali para, digamos, ser conservador. Então, um negócio interessante, isso aplica-se para corretores e para advogados, né? Nem tanto dinheiro que nada serve, nada interessa, e nem pouco dinheiro que qualquer fato topa qualquer parada, né? Essa é uma coisa importante também. Então é preciso estar sempre ali equilibrado, né? Não dá para topar qualquer parada, é preciso ter essa mentalidade, porque daqui a pouco... E também não pode achar que nada serve, né? Porque agora eu só faço venda de altíssimo padrão. A gente precisa ter essa ponderação e tratar os casos com clareza, com razoabilidade. Eu acho que é bem isso. Maravilha. Arthur, papo bom, passa rápido aqui. A gente conseguiu passar pelos principais pontos. Tenho certeza que o papo iria muito longe se a gente tivesse tempo, mas a gente sempre se propõe aqui a fazer o modo avião entre 40 e 50 minutos, a gente até passou um pouquinho. Quero te agradecer imensamente, cara. Tenho muito orgulho de poder contar contigo nos nossos eventos, treinamentos. Você é um cara que agrega demais, tornando esse conhecimento cada vez mais acessível, tornando o nosso mercado cada vez mais leve e fluido. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço imensamente, fico muito feliz com o convite e sou seu fã da Cúpula. Acho que vocês estão, de fato, transformando o mercado imobiliário e vamos junto. Valeu. Eu agradeço pelas palavras. Abração. Valeu. Você ouviu o Modo Avião. Conteúdo original Cúpula e Imob Report. Edição de áudio Dice Masters. O Modo Avião é um oferecimento de Sigafy, Tóquio Marine, Soluções para Alugar Porto Bank, Contimob, Auxiliadora Predial, Loft, Cred Aluga, Dashmob, TicPag, Superlógica e Seller. Obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.